Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos que têm contribuído para o crescimento desse projeto. Muito obrigado. Pessoas que têm compartilhado aí nas suas redes. Obrigado às pessoas que têm feito propaganda do canal para outras pessoas, né, nos WhatsApp, no Facebook. Muito obrigado. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre uma obra musical fundamental que, como eu posso dizer, reflete muito como é que esse país é organizado politicamente, economicamente, socialmente, racialmente. Estou falando desta obra aqui, fundamentalmente, Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs, uma obra icônica, uma capa icônica, um trabalho sem igual, não só na história do rap, mas na história da música de uma forma geral do Brasil. Uma obra que está fazendo 25 anos, um quarto de século, super atual, super contemporânea, cada vez mais relevante e, enfim, que mostra pra gente o quão racista esse país é e o quão ele mata a sua juventude de uma maneira voraz, né? Racionais teve, lógico, sua trajetória tem mais de 30 anos, né? E ao longo desse tempo eles vêm nos brindando com trabalhos cada vez melhores e cada vez mais impactantes. Eu acho interessante, assim, lembrando, eu não sou crítico musical, eu sou professor de história, particularmente história do continente africano, tá? E os anos 90, eu estou falando isso porque os anos 90, para algumas pessoas que são críticos musicais, com todas as suas competências, obviamente, eles costumam dizer que os anos 90 são a década perdida da música, particularmente falando aqui do Brasil, né? Ainda mais falando do Brasil. E aí, eu sou muito fã de vários gêneros musicais, quem me conhece sabe disso, que eu sou fã de reggae, eu sou fã de rock, de heavy metal, de rap, obviamente, eu sou fã de rhythm and blues, eu sou fã de jazz, né? Então, eu sou fã de vários gêneros musicais de surf music, né? Que é um gênero do rock. E é curioso quando a gente ouve, né, os críticos, repito, com toda a sua competência, dentro da sua competência, seu conhecimento, né, dentro da sua bagagem, dizer que os anos 90 são os anos perdidos, musicalmente falando. Anos 90, a gente teve, por exemplo, a gravação, o lançamento desse álbum aqui do Rapa, né? Lado B, Lado A, muito bom. Um título que provavelmente faz menção ao momento interessante do período dos bailes funk aqui no Rio de Janeiro, que era cindido em dois lados, A e B, né? E o título do Rapa, do álbum do Rapa, surgido nos anos 90, né? Exatamente os anos que teve essa dicotomia, vamos dizer assim, no baile funk lá do A e lado B, deu título ao álbum do Rapa. Um outro álbum muito importante também dos anos 90 é esse aqui, da Legião Urbana. Quem me conhece sabe que eu sou fã da Legião Urbana, sou fã do Rapa, que é o 5, né? O V, ou seja, o quinto álbum da Legião Urbana, né? E tem aqui obras fundamentais como Metal contra as Nuvens, onde ele parece que está fazendo uma espécie de análise da Era Collor. Era Collor, para quem não sabe, o Collor de Mello foi um presidente da República que foi eleito, né, em 1989, né, e foi removido do poder em 1992, esse álbum aqui de 1991, por exemplo, né? E aí, os anos 90, é bom a gente dar uma contextualizada. Os anos 90 são os anos, particularmente aqui nas Américas, né, na América do Sul e América Central. Eu não chamo essa região de América Latina, tá? Por antropologia, por linguística, por história, porque eu sou pan-africano, então eu não chamo essa região de América Latina. Latino é um povo que saiu do centro da Ásia e a gente já teve a oportunidade de explicar isso aqui, né? Então, até porque nós temos palavras de várias origens nesse território que nós falamos, não só palavra de origem latina. Então, esse território aqui foi o território onde teve a presença brutal, violenta, de um processo econômico chamado neoliberalismo imposto pelos Estados Unidos da América, que obrigou
vários países da América do Sul, América Central, né, da região do Caribe, a privatizarem suas empresas estatais. Isso fez com que a concentração de renda nas mãos da burguesia ficasse ainda mais poderosa, enquanto que o processo de empobrecimento da classe trabalhadora, e quando a gente fala em classe trabalhadora, a gente sempre faz o recorte racial, porque a classe trabalhadora é onde se concentra a maior parte da comunidade preta. A classe trabalhadora sofreu brutalmente. E este álbum aqui, ele fala muito disso. Apesar de ele não citar a palavra neoliberalismo, mas ele fala exatamente os efeitos do neoliberalismo na classe trabalhadora, e particularmente entre a comunidade preta e particularmente entre a comunidade de favela, de comunidade, né? Então, são efeitos devastadores. Efeitos devastadores que se manifestam, por exemplo, no assassinato de jovens de periferias, né? Como é contado, por exemplo, aqui na obra Rapaz Comum, que está escrito aqui, né? Está gravado aqui, Rapaz Comum, do Ed Rock. Por exemplo, na obra Fórmula Mágica da Paz, a obra, né? A gente pode falar em obra, né? Fórmula Mágica da Paz, que é uma música, né? A última faixa desse trabalho aqui, né? Então, os Racionais, eles espelharam, eles tiveram uma visão absolutamente coerente, verdadeira, e colocaram toda a sua força de combate, de agressão ao racismo e ao capitalismo nesta obra aqui, que convenientemente, ou seja, de forma muito brilhante, intitulada Sobrevivendo no Inferno, porque é exatamente esse o entendimento que as comunidades pretas de favela estavam, então, se entendendo naquele momento ali, que a gente estava sobrevivendo no inferno, porque muita gente passando fome, muita gente desempregada, muita gente sem esperança no futuro. Qualquer semelhança com o atual período histórico que nós estamos vivendo no governo do genocida não é mera coincidência. Não é. Né? Não é mera coincidência. Então, porque o Brasil, historicamente, ele sempre foi um governo, sempre teve governos voltados para atender os interesses das classes dominantes. E as classes dominantes no Brasil, historicamente, são brancas. Enquanto a classe subalternizada é, historicamente, preta. A maior parte da população do Brasil é preta. A maior parte da população pobre do Brasil é preta. E a maior parte da população pobre do Brasil preta mora em comunidade, mora em favela, mora em morro. E essa parte preta tem sido sistematicamente assassinada pela polícia, conforme Racionais mostra aqui, por exemplo. Né? Essas pessoas estão confinadas em presídios, conforme o Racionais conta aqui na música que fala da chacina do Carandiru, São Paulo, 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã, né? Diário de um detento. Ele conta isso, né? Então, essa obra do Racionais, ela é absolutamente fundamental para nós entendermos a realidade da situação da população pobre do Brasil. Na faixa periferia, por exemplo, o Ed Rock, ele, de forma absolutamente brilhante, nas últimas linhas da obra, né, ele dá uma aula do que é o tráfico de drogas. Eu não vou ficar do lado de ninguém, porque quem vende a droga para quem? Vem para cá de avião pelo Porto Cais. Não conheço o pobre dono de aeroporto, mas fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você. Ou seja, ele fala que o tráfico de drogas só existe por interesse da burguesia, da classe dominante branca que controla os aviões, que controla os aeroportos. Vem para cá de avião pelo Porto ou Cais. E aí, quando chega de avião, onde está a força aérea para poder impedir o tráfico de drogas? Vem para cá de avião pelo Porto ou Cais. Quando chega pelo Porto, né, ou pelo Cais, onde está a Maria, a Capitania dos Portos, que não faz a fiscalização disso? Por que não faz? Porque estão todos fazendo parte desse projeto de
eliminação do corpo preto da sociedade. Por isso, sobrevivendo no inferno. Né? Por isso, sobrevivendo no inferno, porque estamos vivendo numa guerra fundamentalmente estabelecida pelo racismo, e o Racionais, nesta obra, ele fala de um período, particularmente dos anos 90, mas 25 anos depois, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. Né? Quando ele fala em Rapaz Comum, que é a morte de um rapaz novo, né, que está descendo a sepultura, ele narra tudo isso, né? O Ed Rock. Né? Então, quando ele fala, quando o Mano Brown canta aquela música que começa, aí mano, o Guido mandou isso aqui pra você, tô ouvindo alguém me chamar? Né? Do que ele tá falando? Do processo de assassinato de jovens por outros nas periferias. Né? Então, esse trabalho do Racionais, família, a gente precisa analisá-lo sob todos os pontos de vista. Histórico, político, econômico, social, sociológico, antropológico e fundamentalmente pan-africano, como eu estou fazendo aqui. Porque a obra do Racionais, ela é uma denúncia e é um grito de desespero, vamos dizer assim, no sentido de preste atenção no que está acontecendo neste país. E preste atenção no que está acontecendo nesse país há 25 anos. Há 25 anos, pelo menos, desde o lançamento desta obra, que vendeu 500 mil cópias, sem uma grande divulgação, porque a gravadora era, né, a distribuição ficou por conta da Zâmbia, que é uma distribuidora muito pequena, né? Não por acaso você tem aqui a figura do São Jorge, e começa com Ogun Iaê, essa obra, né? E aí, como diria o Mano Brown, né, a ideia do Jorge da Capadócia foi dele, porque ele é fã do Jorge Benjor, e ele disse que sonhou com a música e sonhou com a letra do Jorge Benjor, com a canção do Isaac Reis, que é Ike's Raps, né? Vocês podem achar aí na internet, aí nos streaming da vida, vocês vão encontrar. Essa obra é uma obra absolutamente icônica, né? Acho que eu já falei essa palavra aqui, mas é sempre bom repetir que ela é absolutamente icônica e é absolutamente verdadeira, porque muita gente já analisou essas obras sob todos os pontos de vista, já foi objeto de leitura, de interpretação de texto em universidades públicas daqui do Brasil, né? Já teve gente aí fazendo uma análise fantástica de que esta obra aqui é como se fosse um culto ecumênico, né? E quando ele fala de Fórmula Mágica da Paz, ele fala exatamente: essa porra é um campo minado, quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, eu não preciso sair, é muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Mas depois ele começa a falar o nome de todos os seus amigos que foram assassinados, né? Que foram tragados pela estrutura do racismo. Porque a estrutura do racismo, família, ela tem um único objetivo: eliminar o corpo preto da sociedade. E aí ele coloca uma série de armadilhas: a pobreza, o tráfico de drogas, né? A bebida alcoólica, né? Coloca uma série de armadilhas exatamente para a gente, né, uma vez desestruturado, desanimado, sem perspectiva de futuro, a gente abrace essas facilidades como tábua de salvação, que na verdade é uma âncora que te joga ainda mais para o fundo do poço. E de lá você não volta mais, quando você é preso, ou quando você é morto, né? Então, quando o Racionais ele traz essa vivência de dentro para fora da favela, do morro, ele dá um tapa na cara em muita gente que tentou analisar, muita gente, muito playboy, inclusive da era do rock, que eu gosto, que eu conheço, tá? Que eu sou fã, né, do rock, como eu falei, mas que tenta analisar a favela de fora para dentro, com um olhar meio de classe média. Não, mano, aqui não. Aqui o papo é reto, é curto, é grosso, é direto. O Racionais, nessa obra, né, ele, na palavra salve, por exemplo, ele fala o nome de várias quebradas, como ele chama as comunidades, as favelas, os morros lá. Várias quebradas, né? E aí, quando se fala esses nomes, né, é preciso dizer fundamentalmente que a favela, ela não foi o lugar que nós escolhemos viver, não. Foi o lugar que o racismo determinou para a gente. Então, morar na favela é uma agressão. Morar na favela já é uma violência. Porque o Racionais foi muito acusado de fazer apologia à violência. Morar na favela é uma violência.
O que o Racionais está fazendo nada mais é que uma crônica aqui. Uma crônica do dia a dia, uma crônica do cotidiano do homem preto, das comunidades pretas, das mulheres pretas, né? Das mães que pedem seus filhos e são obrigadas a enterrar os seus filhos, né? Ou seja, invertendo a ordem natural das coisas. Quando é o filho que deve enterrar a mãe. Não, a mãe que enterra o seu filho, né? Então, não por acaso, a parte do Red Rock tem na parte da música, periferia, cuidado senhora, tome as rédeas da sua cria, porque é o chefe da casa, trabalho nunca está, ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. É lógico, porque o cara está sendo brutalmente explorado. E brutalmente explorado porque ele não teve oportunidade de estudar. E essa oportunidade de estudar não vem exatamente porque a estrutura do racismo quer brutalizar esse corpo, né? Trabalho no que está, ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. Ou seja, o trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário para alimento. Hora extra para quem? Uns reais a mais no salário, esmola do patrão, cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar para você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas, né, não é difícil. Mais fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas da selva, fantástico. Uma selva árida, nas ruas áridas da selva. Eu já vi lágrimas demais o bastante para um filme de guerra. Sobrevivendo no inferno, né? Por quê? Porque é sistematicamente presença da polícia e de tráfico lá. Mas essas armas, essas drogas, não brotam do chão, nem caem do céu. Elas são levadas para lá por alguém. Quem é esse alguém que leva? Alguém que quer ver a juventude preta sempre doente ou morta. Então, família, esse foi um breve relato sobre as minhas percepções a respeito dessa obra aqui. Claro que você tem aqui o Mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. O Mundo Mágico de Oz, que ele está falando dos meninos de rua, que saem de casa muitas vezes porque apanham dos pais, que chega bêbado, porque a bebida é uma espécie de fuga da realidade, é o ópio, não é isso? Né? Porque tem gente que fala aí que um certo autor branco disse que a religião é o ópio do povo. Ópio é a bebida alcoólica, como diz o grande Malcolm X. Né? A religião é como ela é usada, que ela é o ópio do povo. Né? Ópio é o eurocentrismo. Esse é o ópio. O ópio do povo preto é o eurocentrismo. Né? Porque a bebida, como está falando aqui, como está falando agora, ela é usada como ópio para você sair da realidade. E aí, quando você sai da realidade, você comete uma série de equívocos. Como, por exemplo, bater no seu filho e faz com que ele vá ser morador de rua. E aí se envolva com o quê? Com mais drogas. E aí a desgraça está completa. E é tudo que o sistema quer. Né? Ou seja, que o jovem preto sobreviva, ou tente sobreviver no inferno que a estrutura do racismo cria e mantém de pé para nós, pretas e pretos. Então, família, continue se inscrevendo no canal, ativem o sininho, continue compartilhando nossos vídeos. Deixa aqui embaixo o que vocês pensam a respeito desta obra espetacular, monumental, que está fazendo 25 anos esse ano, um quarto de século, foi lançado em 1997. Eu tive a oportunidade de assistir um show dessa turnê do Racionais aqui no Imperator, no Meia, né? Foi absolutamente fantástico. Eu tive a oportunidade de ir em outros shows do Racionais, são shows maravilhosos. E eu tenho um curso de História da África a partir da perspectiva do Pan-Africanismo. Venham fazer o curso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, família? Racionais no ar, chegando devagar para revolucionar. Hotep, estamos juntos, sempre África no centro.